Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Todos Boa bem? Tudo noite. certo? A todos. Tudo jóia? Tudo ótimo. Boa Vai dar mais noite. uns minutinhos aí para. Isso é uma coisa maravilhosa. Mesmo com queda na procura por atendimento, hospitais decidem manter tendas de triagem da Covid. Conceição é o único hospital a fechar a estrutura. Pegar meu celular? Estão todos ouvindo bem? Estava dando um eco no fundo. Estão todos vendo bem? Dão um joinha aí. Tá, Sim. muito bom. Legal. Dona Gleide, tudo bom? Tá mudo, tá mudo. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Legal rever vocês. Tem umas carinhas aí mais antigas aqui. Cecília foi acho que do ano passado, uma turminha do ano passado. A Gleice também, né, Gleice? Que turma que tu fez a formação? Foi ano passado que eu fiz. Foi no legal. meado do ano passado. Legal. Algumas pessoas são novas. Cecília é aquela de Recife? Que legal te ver aqui. Muito bom. Muito bom. Mônica. Muito bom, hein? Muito bom. Oi, Gustavo. Como vai? Cabelo tá Tudo comprido, bom? né? Diferente. Tava com o cabelo curtinho na época, né? Veio aqui, ó. Olha ali, que legal. Já cortei muito aqui, bom. já tá aqui, já fui morena, já mudei tudo. Legal. Esse calor da sua terra aí veio aqui para São Paulo essa semana, viu? Que delícia! Aqui tá começando, quente, o sol de 7 horas da manhã parece às 10, tá delícia. Muito bom. Delícia. Cecília, tu estava retomando, esses dias eu vejo que tinha um e-mail teu aqui. Tu tá retomando o processo das aplicações aí, né? Eu tô começando, viu? Não fiz desde o curso, e aí eu comecei a fazer, apliquei a primeira, e aí tô querendo dicas para dar a devolutiva. Aplicou, bom que tem um monte de gente aqui. Aplicou a primeira devolutiva, agora me lembra aí quando que foi a tua turma. A minha Eu não lembro, foi, de cabeça eu não lembro. a minha foi outubro do ano passado. Foi? Outubro Acho de que- 19. Tá. Mas igual, a gente tá entrando em outubro ali, né? Isso é bom até para algumas pessoas, porque a gente está com turmas assim, mais ou menos de 2 em 2 meses, né? Então, até para a gente sempre incentiva as pessoas a saírem da formação aplicando, né, as devolutivas ou no processo que a pessoa quer utilizar, nas avaliações, no RH e tal, para ir ganhando autoconfiança o quanto antes, né? Mas é claro, cada caso é um caso, né? Estou ainda insegura para aplicar a devolutiva, mas Vai ter um workshop agora, em novembro, Tô nele. de devolutiva, tá? Show! Eu acho que eu vi teu nomezinho lá, tá certo, tinha esquecido. Estou no desse e estou no de liderança. Tá, isso aí. Bacana. E o ano que vem a gente vai lançar a formação avançada, tá? Então, Maravilha. assim, essa primeira aí que vocês fizeram já tem bastante conteúdo, e aí o ano que vem, acho que lá por fevereiro, março, vai ter a formação avançada, até para quem quiser dar continuidade e tudo mais, acho que é importante aí, né? Joia. Bacana. Tem vários Vamos rostinhos iniciar, aqui. então? Tem o Celso É. ali também. Quanto tempo, hein, Celso? Tudo bom? Eu acho que eu vi o Dylan ali também, o Dylan é legal. antigo. O Dylan é acho que de 2018. Oi, Celso. Turma boa aí. A Vânia. Dylan. A Lorena, não lembro. Acho que Lorena, tu é nova aqui? É? Ela trabalha comigo, Mônica. bacana.
Ah, meu áudio, agora vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos Essa te ouvindo. Eu iluminação sou nova estranha. aqui. Tá, Todos os tá. roxinhos aí, pra mim, a seta da Gleice não é novo, né? Aham. Não tem Não, É a eu vi o prova nome de- não é estranha, mas não, mas eu lembro toda, gente, eu lembro de quase todo mundo que participou das turmas. Eu lembro quase. de você, Mônica, de uma reunião só. Num call que a gente fez, né? Isso. É, Isso aí. legal, muito bom. Mas eu vi outras pessoas aqui, o Dylan. Temos o Alexandre ali também, eu me lembro do Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Joia. Tudo ótimo. A Gleide tá aí, a Adriana. Bicho, bem, Boa gente. noite. Boa Leone. noite. Ai, que Priscila, saudade, todo mundo boa aí. noite. A Priscila, Cíntia, Fabiana. a Rita. Aham. Bom, gente, sejam Tirou todos, foto aqui. sejam todos muito bem-vindos aí a esse encontro. A gente já está com uns 8 minutinhos aqui, a gente vai começando e o pessoal que não conseguir acompanhar esse comecinho, a gente vai disponibilizar a gravação depois. Então vamos lá, então oficialmente aí boa noite a todos vocês, desejo boas-vindas, que vocês possam sair com alguns insights aqui dessa aula de hoje. É uma aula um pouco mais curta do que quem está acostumado com a formação aí, que a gente fica um pouquinho mais de 3 horas conectado ali numa imersão quase, né? Mas aqui a gente vai procurar trazer alguns insights para vocês a respeito das novidades que o Profiler tem hoje, são alguns relatórios novos, e aí a gente quer trazer para que vocês entendam, né? É natural que surja dúvidas quando tem alguns modelos novos de relatórios. Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje é compartilhar um pouco com vocês essas novidades, tirar algumas dúvidas aqui que vocês possam ter e sintam-se bastante à vontade para interagir, para perguntar. A gente faz essa aula pelo Zoom justamente para criar essa proximidade maior, né, do que fazer, por exemplo, por YouTube. Às vezes fica um pouco frio, fica um pouco distante. A gente prefere fazer pelo Zoom, que a gente gosta de ver os rostinhos aqui de vocês e todo mundo que está presente aqui com a gente. Certamente isso é uma satisfação enorme aqui para nós. Só para dizer, eu estou de vez em quando olhando meio de lado assim, porque eu estou olhando um outro monitor aqui que eu vejo vocês, tá? Por isso que eu estou olhando de lado. Então, vamos lá. Então, retomando aqui, a gente vai falar um pouco dos novos relatórios. Eu vou trazer alguns comparativos para vocês enxergarem um pouquinho de como eram os relatórios. Eu acho que isso aí vocês já têm conhecimento, muitos aqui já viram os relatórios, né, no formato atual que ele existe ainda, mas ainda não conheceu os novos que foi lançado esse mês, tá? Então o Profiler vem passando por algumas novidades. Esses relatórios que saíram agora são apenas algumas dessas novidades. Até o final desse ano, por volta ali de novembro, dezembro, nós teremos uma nova versão também do sistema, onde terá ainda mais novidades. O Profiler vai ter alguns recursos adicionais dentro dele. Para quem não usa o Solids Gestão, que é a plataforma mais completa, o Profiler ele vai começar a se aproximar um pouquinho da plataforma Gestão. Ele vai ter dentro do sistema a engenharia de cargos, que permite criar um modelo, um template do cargo, né? Ele vai ter um recurso de comparação entre aquele candidato que aquele avaliado que você está fazendo com uma engenharia do cargo. Então ele vai ter bastante novidades e a gente vai compartilhando com vocês essas novidades conforme as aulas vão acontecendo, né? Conforme os lançamentos vão acontecendo, a gente vai marcando as aulas. Então, por hora, o que a gente já teve de novidades é a parte de relatórios novos, e é isso que a gente vai apresentar um pouco para vocês hoje. Então, eu vou pedir para que todos, por enquanto, mantenham o microfone de vocês desligado, para que a gente possa apresentar aqui, mas sintam-se à vontade de abrir o microfone para fazer a pergunta no momento que vocês precisarem, e depois vocês podem fechar novamente, tá bom? Então, vamos lá. Falei um pouquinho, então, a gente vai apresentar o novo Profiler, que são o novo layout desses relatórios, como que eles
vão funcionar, como que vai ser o trabalho aí pelo novo relatório, apresentar a nova roda de competências, que ela é bastante interessante também para a gente fazer alguns trabalhos, principalmente de desenvolvimento, e apresentar as opções de relatórios que a gente tem hoje disponível dentro do Profiler. Então, a ideia é que esses novos relatórios, eles tragam uma visualização mais clara das informações contidas no relatório, para que você cada vez mais tenha mais facilidade de analisar, de interpretar as informações que constam no relatório e possa se conectar e se dedicar mais a essa conexão com o avaliado, com a pessoa que você está trabalhando, com a pessoa que você está fazendo ali aquele processo de desenvolvimento ou mesmo de um mapeamento comportamental. Então, uma das intenções, dos objetivos desse novo relatório, quando lançado pela Solids, foi propor uma democratização do autoconhecimento, né? Nós acreditamos que levar autoconhecimento para dentro das empresas é algo que faz uma grande diferença. Você não só melhora os ambientes de trabalho, melhora as relações entre as pessoas, você melhora o nível de satisfação das pessoas dentro do ambiente de trabalho e, naturalmente, você tem pessoas mais produtivas, mais felizes e satisfeitas com aquilo que estão fazendo. Então, uma das missões aí do novo Profiler é promover essa democratização do autoconhecimento. E também facilitar as informações no relatório, o acesso a essas informações. Vocês vão ver que fica muito mais visual, é mais colorido, é uma carinha mais moderna para que a gente possa fazer os nossos trabalhos no dia a dia. Então, resumindo, é um profiler mais colorido, visual e muito mais intuitivo, que facilita com que a gente possa fazer um bom trabalho. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui algumas mudanças e aí, como eu disse, vocês podem interagir e perguntar a qualquer momento. Mônica, acho que a gente tinha falado de passar algum... Alguém aqui já viu ou não viu o relatório? Não viu. Quem não viu ainda? Deixa eu só ver aqui se alguém não viu na base ainda que tem novos relatórios. Ou não viu os novos modelos. Alguns, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns modelos e depois, se vocês tiverem dúvidas, se por acaso vocês ainda não tiverem com créditos na plataforma de vocês, a gente pode mandar o modelo do relatório novo para vocês conhecerem, né? Quem precisar disso, pode nos procurar aqui depois, tanto eu quanto a Mônica, ou o consultor que atende vocês lá na GESCOM também, para que a gente possa compartilhar com vocês os novos modelos, para que todos possam ter acesso. Naturalmente, quem se inscreveu aqui no webinar, no final, depois a gente, amanhã, certamente vai receber um e-mail para baixar os modelos de relatório. Também é uma opção aí para quem se inscreveu e está recebendo as mensagens com as atualizações aí desse webinar. Então, vamos lá. Esse aqui é o relatório como nós estamos acostumados, né? Muita gente já esquentou a cabeça com esses númerozinhos aqui, com esses percentuais que constam nesse relatório. Os analistas, eles perguntavam muito desses... mas isso é bom ou é ruim? Esse percentual é baixo ou é alto? E assim por diante. Então, a gente via muitas perguntas dessas na formação e era natural, né, a necessidade de cada perfil. Os comunicadores sentindo falta um pouco de uma coisa mais visual, de algo que ficasse mais fácil de ser interpretado. E a Solids, ao longo de muitos anos, ouvindo aí a sua audiência, os seus usuários, foi implementando esse mapa de melhorias, que é o resultado aí do que a gente vai ver, então, do novo relatório. Então, isso é como a gente via antes esse relatório, e isso é como está o novo relatório. Então, essa é uma diferença entre o que nós tínhamos
né, que era um relatório mais técnico, mais numérico, com informações mais técnicas, e um relatório agora com uma apresentação visual muito melhor. Então, a gente tem exatamente as mesmas informações, porém de uma forma muito mais simplificada. Então, até a forma de apresentar o resultado mudou. Porque aqui a gente fala assim, que neste momento, o avaliado, no caso aqui o Paulo, por exemplo, ele está executor comunicador. Isso aqui já é um incentivo para que a gente possa fazer uma leitura de relatório de maneira situacional e não de maneira rotulada, né? Eu sou isso. E aí a impressão que dá é que a pessoa é aquilo e não vai mudar nunca, né? Que o perfil dela realmente é sempre aquele. E a gente vê que isso não é uma verdade. Então tem muitas empresas que a gente começa um trabalho e às vezes foi feita uma aplicação lá, por exemplo, de um relatório diz que há mais de um ano atrás e a pessoa ela ainda está se afirmando daquela forma. Então isso é para a gente ver o quanto que a tendência é da gente se rotular, eu sou esse perfil aqui. Então o melhor sempre vai ser a gente dizer, nesse momento eu estou isso. Então no caso do Paulo aqui, o Paulo está executor comunicador. E aí, o próprio relatório, na parte inferior... aliás, essas cores aqui, elas vão mudando conforme a intensidade. Então, por exemplo, se esse executor tivesse com 50%, essa corzinha vermelha aqui estaria ocupando 50% dessa barra. É que por aqui, por acaso, esse perfil ele está relativamente equilibrado. Ele está ali com o executor, comunicador, planejador e analista, mais ou menos equilibrado. O analista dele que está um pouquinho mais baixo. Mas o tamanho das cores na barrinha vai ser proporcional ao perfil da pessoa, tá? Então, a gente tem aqui esse pontinho branco que marca para nós qual é o perfil predominante da pessoa. Na parte inferior os percentuais, e aí ele diz ali se está normal alto ou muito baixo, que era essas letrinhas que nós tínhamos aqui entre parênteses, né? O MB, B, MA, isso aqui antes, às vezes trazia uma certa confusão para as pessoas de o que significava essas letrinhas aqui. E agora não, agora a gente tem a descrição de uma forma muito mais simplificada aqui embaixo, o que facilita a interpretação do relatório. Tá? Os outros índices eu vou mostrar mais para frente, mas essa primeira mudança visual aqui ficou claro? Alguém tem alguma dúvida aí que queira perguntar sobre isso? Ô, Gustavo, Oi? É Cecília aqui. Oi, Esse Cecília. normal baixo aparece lá naquele outro modelo como baixo só? Ele aparece aqui Como baixo? como baixo. Baixo, tá. Isso. Esse MB é Muito médio baixo. alto. Muito baixo. Outro muito alto, baixo e alto. Tá. Okay. Isso mesmo. Tá? Agora ele mostra normal, normal baixo e baixo. Então lembra que quando está normal baixo, ainda está numa faixa que está normal, porém com tendência de queda. Então ali já mostra que existe um perfil com tendência de queda. Então aqui a gente poderia dizer que o executor dele está com tendência de alta, o comunicador com tendência de alta, planejador e analista com tendência de baixa, porque está normal baixo. Tá? Então é um perfil que tem uma tendência, se ele se manter dessa forma, a tendência provavelmente seja diminuir um pouco esses perfis, a intensidade desses perfis. Tá? Mais alguma questão aqui, pessoal? Não? Tudo certo? Beleza. Então, vou avançar mais um aqui. Só lembrando aqui, né, a gente reforça muito isso, a gente reforça bastante para a gente evitar rotular, né? Nós falamos sempre a gente está trabalhando e lidando com pessoas e a gente tem que se esforçar o máximo possível para não rotular,
para não fazer um trabalho de julgamento em cima, né? Então, por que a gente traz isso? Porque todos nós somos a mistura dos 4 perfis. Então, se somos a mistura dos 4 perfis comportamentais, não faz sentido a gente dizer que um é melhor que o outro, né? O que existe é uma intensidade maior ou menor conforme o perfil da pessoa. E esse perfil vai ser melhor ou pior conforme a área que ele está inserido, a atividade que ele está inserido. Se eu coloco um perfil, por exemplo, como o executor, que é um perfil muito enérgico, para fazer uma atividade que exige muito pouco dele, certamente daqui a pouco você vai ter uma pessoa ali que vai estar desmotivada, porque ela vai se cansar daquela rotina, daquela atividade mais que demanda pouco dela. E ao mesmo tempo, se eu coloco, por exemplo, um planejador, que é um perfil mais voltado a processo, a planejamento, uma coisa mais menos execução, se eu coloco um perfil desse numa área de muita execução, eu também vou promover um desgaste no perfil. Então, aqui a ideia é sempre a gente lembrar que todos nós temos os 4 perfis, tá? Uma outra parte do relatório era os pontos fortes e os pontos fracos, ou seja, os pontos a serem desenvolvidos, que é o perfil positivo e o perfil negativo. Essas 2 colunas aqui. Essas 2 colunas, elas também eram fatores aí de bastante dúvidas desses percentuais, o que significava esses percentuais, né? Aqui nos novos relatórios, ele vai apresentar uma visão muito mais tranquila dessa análise. Então, você vai ver o lado esquerdo e o lado direito, ou seja, quantos por cento eu tenho de fatores positivos, que é o lado esquerdo. O meu lado direito, eu vou ver ali quantos por cento de características comportamentais negativas eu tenho naquele perfil. E assim por diante. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai ver. Ao invés da gente olhar dessa forma, que aqui você tem os percentuais por perfil, né? Quantos por cento de cada perfil a pessoa tem. Aqui a gente vai ver de uma forma bem diferente. Então, a hora que vocês verem um relatório por inteiro, isso aqui vai ficar muito mais claro para vocês. Aqui a gente está recortando, né, partes ali para visualizar. Alguém tem alguma dúvida dessa parte aqui de perfil positivo, perfil negativo? Alguém lembra aí ou não lembra muito bem para que serve esse item aí? Gustavo, eu tô com uma dúvida. Dessa divisão entre positivo ou negativo, a ideia você contaria, por exemplo, 100% de cada? Não sei se deu para entender, mas seria, a gente tem um total de, se pode ser 100 no positivo e 100 no negativo? Exatamente. Isso, os dois aqui, né, o perfil positivo e negativo, eles não se relacionam, né? Então, são percentuais independentes. Então, tanto o executor positivo, por exemplo, que seria aqui o 69,59, ele poderia ir até 100%, que seria a gente dizer assim, das características comportamentais positivas do perfil executor, eu tenho aqui até 100%, nesse caso aqui 69%. E das características comportamentais negativas do perfil executor, eu tenho 57% delas. Não, entendi. É que aí no outro jeito eu estava achando que ele meio que se complementava, mas era só para confirmar que não mesmo. Não, é isso mesmo. Elas continuam independentes e vão ter intensidades diferentes ali conforme o momento do avaliado. Entendi, obrigada. Tá? De nada. Mais alguém aí, pessoal, com dúvida aqui? Gustavo. Oi. Nesse caso do exemplo aqui do analista, o lado direito dele está positivo e os demais está negativo. Então, nesse caso, não entendi. Aqui a gente teria que ver o relatório inteiro para ver por que ele trouxe esse percentual positivo aqui.
Mas eu diria, eu não sei se isso aqui não foi um erro do relatório. A gente tem que olhar depois, Mônica, se isso aí não é do relatório. Porque... Volta naquela tela anterior. É o mesmo sentido, gente. A única diferença é que não vai ter... Não, aquele ali dos Não, mas porcentagens. eu entendi a pergunta dela. É esse maisinho aqui, que saiu aqui. Isso aí. No caso, entendi. o lado direito seria o lado negativo do perfil. Isso, mas de uma forma geral, esse aqui está substituindo aquela parte que tem as porcentagens ali que ele mostrou O esquerdo anteriormente. é positivo, o direito é o negativo. Isso. Porque isso aí gerava muita dúvida, as pessoas queriam somar aquela porcentagem, então a ideia foi realmente de facilitar no visual e de quem está aprendendo principalmente, que no caso os participantes, quem está se formando, né? É isso aí. Eu, particularmente, eu gostava dessa parte também, tá? A gente estava super acostumado também a fazer essa parte, a gente já utiliza isso aqui há muito tempo. Então, para quem fez o curso agora há pouco tempo, vocês já vão entrando nessa nova linha. Vocês podem utilizar o relatório lá resumido por um bom tempo, mas a princípio, não sei se vai ser até o final do ano, início do ano, a ideia é que eles vão substituindo realmente, que saia o antigo, tá? Então, assim, eu também gosto muito do antigo, até eu preferi o antigo, mas como vem essas atualizações e é para a melhoria de todos, escutando os participantes, né, as pessoas que utilizam no dia a dia, então aí tem que ter essas melhorias mesmo. É isso aí. Mas provável é isso aí, tá, Fabiana? Do lado direito ali é o perfil negativo, não é o perfil positivo, não, tá? Ok, obrigada. Nada. Então vamos lá. Aqui a gente tinha os índices, né? Que os índices também eram fatores assim que traziam bastante dificuldade às vezes por conta dos números que aparecem ali. Se aquele número é alto, se é baixo, como que ficava. Então era sempre uma dúvida qual é a régua de comparação, se esse número aqui que saiu é bom ou ruim. Então esse era um fator de bastante dúvida e a gente sempre sugeria para o analista comportamental, o que importa é o que está entre parênteses, né? Então, se está lá muito alto, alto, baixo, muito baixo, isso é o que importa para quem está fazendo o trabalho de análise comportamental. E esses números, na verdade, eles eram mais indicadores da ferramenta. E aí, na nova versão agora, ele mudou para essa forma aqui, as barrinhas. Então, a gente não tem mais aqueles números trazendo para a gente essa complicação. Aqui você vai continuar tendo normal baixo, muito alto, a mesma nomenclatura, ela se aplica aqui. Aí, uma das coisas que mudou, se vocês observarem aqui, tem um índice agora que chama automotivação. Esse índice que chama automotivação, ele é o mesmo aqui no outro relatório, que é o ENP, que é o índice de energia de perfil, que também eram índices que muitas vezes traziam uma certa dificuldade no sentido assim de, mas isso é energia e a energia lá de cima. Então, às vezes gerava uma certa confusão para entender esses dois índices. Então, a Solids mudou isso e ela trouxe aquilo que explica melhor o que de fato é a energia de perfil, que é a capacidade da pessoa de se automotivar, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos um avaliado que a capacidade de automotivação dele é baixa. Então, o que isso exige de nós, por exemplo, se nós somos um líder coordenando essa pessoa? É uma pessoa que você vai estar constantemente tendo que injetar ânimo nela, vai ter que estar conversando com ela para trazer motivação para ela, para engajar, para poder fazer com que ela tenha uma melhor produtividade, tá? Porque o avaliado com baixa automotivação, ele vai ser aquela pessoa que sempre está precisando de um apoio, de um reforço externo, né? Ele não tem isso por si só. E quando você tem uma automotivação alta aqui, você tem ali então uma pessoa que o próprio nome diz, ela é automotivada, ela se mantém produtiva sozinha, né? Com base nos seus próprios projetos, nas suas próprias ideias. E isso aqui então é um fator muito importante, é um índice muito importante para as empresas
usarem, né, principalmente no ambiente corporativo. E uma outra observação que eu faço para vocês também é o seguinte: o Profiler, o algoritmo dele, que é a inteligência artificial que tem por trás desse relatório, né, todo o processamento dele que tem por trás, cada vez que a gente vai usando o sistema, ele vai melhorando a sua eficiência. E essas mudanças de relatório que houveram agora também trouxeram um novo algoritmo do sistema que faz com que ele fique cada vez mais assertivo. Então, para quem achava que o Profiler já tinha uma alta assertividade, esse percentual ele foi ainda melhorado, porque tem alguns pontos ali que foram ajustados para poder corresponder à realidade do avaliado. Tá? Então, sobre essa parte aqui dos indicadores situacionais, que são os índices que nós tínhamos nesse formato e que agora nós temos nesse aqui. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo certo? Ô, Gustavo, Oi? eu vou fazer uma pergunta meio óbvia, Pode fazer. mas eu quero esclarecer. Esses indicadores, como o perfil de comportamento que dá no relatório, também são situacionais, não é isso? Sim, situacional. Certo. Isso Essa mesmo. automotivação baixa é naquele momento. Não quer dizer que essa pessoa eternamente vai ter uma automotivação baixa. Exato, não quer dizer quer dizer que é aquele momento de vida da pessoa, mas não quer dizer que seja naquele momento que a pessoa respondeu o relatório. Ele é Certo. situacional, mas não tão situacional Não. assim ao ponto de ficar fracional, né? Uma coisa Certo. muito temporária. Ele é um momento de vida da pessoa, tá? Sempre lembrar disso. Por isso que a gente recomenda a reaplicação de tempos em tempos, para que a gente tenha realmente a possibilidade de avaliar e de mensurar a evolução desse avaliado ao longo do tempo, né? Se ele era, por exemplo, uma pessoa que tinha baixa automotivação, como é que ficou a automotivação depois de algum tempo? E assim você vai acompanhando a evolução da pessoa. Tá, joia. Eu tenho uma dúvida, Gustavo. Pode falar. Oi, Lana. Comparando, por exemplo, a automotivação com a energia. Um está escrito assim, baixo, e a barra em lilás está de um tamanho. Em cima, a energia está normal baixa, e muito grande o lilás, né? Porque Isso. eu fiquei em dúvida no seguinte, se por ser baixo, essa barra em lilás deveria ser mais curta, ou não, mas eu estou vendo que não é essa a relação. Não, porque os índices são avaliados de forma independente. A gente não pode comparar a intensidade de uma barra com a outra, porque a pontuação que define o índice de cada uma é diferente. Tá? Então, o mais importante aqui é a gente avaliar os índices de maneira independente. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma energia que é o primeiro índice com normal baixa. Por que está normal baixa? Não significa que está baixo ainda, mas significa que esse avaliado ele está num momento de queda de energia e não de alta de energia. Ele está num patamar normal ainda, porém com queda. Por isso que deu normal baixo. Tá? Ficou claro? Eu devo interpretar a energia como ele é comprida, né? A barra lilás mais escura. Então, quer dizer que a intensidade... É um candidato que está nesse momento com energia alta, né? Ele ainda está no patamar normal, na verdade, né? Ele tem uma energia normal, porém com tendência de queda, que é por isso que entrou o baixa na frente ali. Tá? O que significa esse índice mesmo? É pique para o trabalho, ou seja, a disposição da pessoa para a produtividade. Então, esse índice avalia se essa pessoa, nesse momento de vida, ela está com disponibilidade, com disposição de assumir novos trabalhos, novos projetos, novos desafios. Esse é o
o que significa esse índice energia no relatório Profiler. Gustavo. Oi, Cleómenes. Cleómenes. Então, eu não sei o nome de quem comentou agora antes, mas eu entendi a preocupação dela. Realmente, assim, de forma leiga, né, quando a gente vê o normal baixo lá em cima, a linha vai lá na frente. Tem o normal baixo da positividade, que a linha é diferente lá de cima. E lá na incitabilidade, também normal baixo, ou seja, 3 normal baixo, no entanto, cada linha tem uma dimensão. Né? As dimensões, assim, elas não são proporcionais, é isso que é importante vocês entenderem. A proporção da primeira linha não é a mesma do que a segunda linha. A régua não é a mesma. O que interessa para a gente é a análise individual de cada relatório. Então, você vai olhar dentro, aliás, de cada índice, né? A análise individual de cada índice. Então, você vai olhar a energia de forma avulsa ali. Depois você vai descer. É igual assim, ó, por exemplo, se eu olhar a exigência do meio, a exigência do meio embaixo, ela está muito alta, só que ela está menor do que a barra de cima, que está normal baixa, porque elas não se relacionam. Essa barra não tem relação com a outra. Não entendi, igual aqui, Gustavo. Ó, igual aqui. Entendi. Se a gente olhar essas numerações aqui, por exemplo, se eu pegar aqui, a energia aqui está 42,53%. Ela não tem a ver com 54,31% do índice de exigência do meio. São parâmetros diferentes para dizer se está alto ou baixo. Entendeu? Gustavo, Isso aqui... Entendi, Gustavo. Entendi. Deixa eu te falar, a minha dúvida é a seguinte, até volta naquela primeira tela lá, isso. Por exemplo, vamos pegar só um índice aqui, automotivação. Certo. Pode ter aqui, ó, tá baixa e tá curtinha aqui, certo? Sim. Vamos supor que no outro relatório esteja baixa e essa mesma barrinha seja maior. Essa acho que tá rolando a dificuldade de fazer análise. Porque ela pode estar baixa no mesmo índice para um tá desse tamanho e no outro tá maior. No mesmo índice, isso não vai acontecer. O que vai acontecer o que está acontecendo aqui é em índices diferentes. Sim. Tá? Ah, tá. Então, vamos supor que no baixo vai estar sempre no mesmo tamanho. Vamos supor, a automotivação minha vai estar baixa. Aí, se for outra pessoa tiver baixa, o tamanho vai ser igual? Exatamente. O índice automotivação, se ele tiver nessa proporção de tamanho, num outro relatório, ele vai estar como baixo também, mesmo que seja para outra pessoa. E aí, para outros, ele também vai estar como baixo, mas no índice automotivação. O que eu não posso fazer é comparar o índice automotivação com o tamanho da barra de outros acima ou o de outros abaixo. Então Gustavo, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, o índice moral. Está escrito ali embaixo. E a barra é comprida, relativamente passando ali da metade dela, né? Sim, então, eu devo interpretar como que é intensamente baixo esse índice, é isso? Você vai interpretar a moral, nesse caso aqui, ele está em baixa. Ele está... o índice individual, ele está baixo, ele está ruim, por exemplo, aqui. Tá? Mas sem comparar o tamanho da barra moral com o tamanho da barra automotivação, porque as proporções são diferentes. Seria a mesma coisa de eu estar comparando, por exemplo, milímetros com centímetros. As proporções são diferentes. Se eu comparar centímetros com quilômetros, quer dizer, são metragens diferentes. Então, eu não posso comparar um indicador com o outro. Tá? É só para ficar claro um pouquinho disso aí. Me permite uma observação? Opa, diga aí, Celso. A impressão que dá é que o que vale, então, é a descrição literal, normal, baixa, alta, baixa, assim por diante. O tamanho da barra em si pouco diz. Isso. Exatamente. É por isso que a própria Solid tirou o índice.
Isso que eu queria entrar para complementar. O que vocês têm que observar é aquele material que tem lá na apostila e que a gente passa na formação. A descrição de cada, o que quer dizer normal alto, normal baixo, alto. E essa que é a ideia, é facilitar e não complicar. E foi por isso que saiu essa porcentagem, que tinha muitas dúvidas também. Ah, deu 0, deu 4, deu 50, não sei o quê. E aí vocês observem a descrição de cada um deles. E aí tem no material lá na apostila. Inclusive, se é uma apostila nova, a gente vai mandar para vocês aí também, entendeu? Mas a descrição, aquelas, é a mesma, não mudou nada, viu, gente? Mas, Mônica, então, talvez a Solides poderia ter feito um esforço aí para normatizar a métrica e fazer o 0 a 100 para cada um, para poder ter sentido a barra mais comprida, a barra mais curta, né? Bater com a descrição, porque fica um pouco estranho a gente ver amplitude alto, uma barrinha pequena, e energia normal baixa, uma barrona que quase que esgota a escala. Então, esse assim, mesmo questionamento eu fiz para eles, né, quando a gente teve acesso aí em primeira mão do lançamento, e a justificativa foi justamente essa que eu te falei, que aqui, por exemplo, os números que tem ali antes dos parênteses, eles são métricas diferentes, né? Se eu olhar, por exemplo, a moral ali é 0,49. Se eu olhar o índice de exigência do meio é 54. Então a gente vê que não tem proporção numérica, mas aí eles traduziram isso para o tamanho das barras. Só que tirou os números e colocou a descrição ali, que é o que importa. Tipo, normal baixo, muito alto, mas não está nessa linha que você trouxe aí de proporção de tamanhos entre os índices, né? Exato. Tá, até vou compartilhar esse feedback com eles lá. Gustavo, tá me ouvindo? Opa, tô sim. É rapidinho. Mas eu gostei de uma coisa, viu, Gustavo? Achei fantástico uma coisa. Aqueles índices anteriores estavam com siglas, né? Siglas EN, ENP. E agora não, agora aparece exatamente a palavra, né? O nome completo. Então, eu gostei disso. Então, por exemplo, em vez de estar NB, está aqui normal baixo, ou seja, nem eu, como interpretador da análise da pessoa, preciso decorar. O MB é muito baixo. Então, eu gostei da expressão já completa, entendeu? Foi muito legal, viu, Gustavo? Assim, a expressão completa ficou muito legal. E a ideia que a gente tem que pensar é o seguinte, é claro que o trabalho de um analista comportamental é importante para interpretar esses índices para o avaliado, mas a ideia do relatório é ficar cada vez mais de uma forma que a própria pessoa que foi avaliada, se ela lê o relatório dela, ela consegue interpretar as próprias informações. Ela tem acesso ali aos seus próprios dados com clareza, né? Entendendo cada índice, se está bom, se não está, o que precisa melhorar. Tá? Então, mais alguma dúvida aqui, pessoal, dessa parte? Não? Ô, Gustavo. Posso falar? Oi? Me pergunta... Alguém querendo falar? Oi, desculpa. Oi, Inês, pode falar. Fala, Constantino. Então. peraí. A Inês vai falar ou eu falo? Isso, pode falar, Inês, depois eu passo para o Giovanni. Deixa eu falar. Então. Ou se quiserem trocar também, tá tudo certo. Pode Vai falar, lá, Giovanni. Vamos, então. Depois eu entro, sem problema. Tá bom. Quer dizer, primeiro, boa tarde, boa noite aí para todos. Boa noite. Eu fiquei muito impactado com o trabalho que eu fiz com vocês e faço parte de um grupo de quase 200 funcionários. E então me comprometi, tá bom, com a organização e seria aqui um incentivador, tá bom, um instrumento a favor do trabalho que o DISC proporciona. E eu fui, então, claro, a nossa diretora de RH, tentando com tudo que eu aprendi, com os contatos com vocês, e ela pegou a minha moral estava muito parecida com esse 0,49, desse exemplo que você está colocando, e sabe o que ela falou para mim? Quem é você para trazer um trabalho desse com uma moral tão baixa? Você apresentou o teu relatório para ela, foi isso? Apresentei o meu relatório para ela dizendo que você tem frisado, tá bom? Que isso aí é um estado, momento,
que a gente tem para mostrar o que a gente pode potencializar e aqueles pontos em que a gente precisa trabalhar para aumentar a nossa característica, o nosso comportamento em relação a isso. Fiz uma introdução e aí veio essa flechada, tá entendendo? Dessa forma, porque ela não conhece a ferramenta. Então, o que eu queria, na verdade, é que eu estivesse do lado de uma pessoa da GESCOM na hora que eu estivesse conversando com ela, para mostrar, não, veja bem, moral não quer dizer estritamente isso que você tem. Então, eu pergunto para você, o que quer dizer moral? Tá. No relatório nosso, a moral tem a ver com autoaprovação profissional, tá? O quanto que a pessoa, nesse momento da avaliação, ela se percebe sendo satisfeita ou não com a sua área profissional. Tem mais a ver com essa questão aí, tá? Agora, eu acho que faz sentido, porque eu vim para a empresa para montar um departamento de marketing. Então, não é ninguém, é o marketing. Então, eu tinha realmente de me preocupar com essa estrutura, tanto que, a princípio, eu pensava para selecionar pessoas para trabalhar comigo, e a presidência falou que não, ia ficar um tempo, tá, para entender os conceitos, para entender qual é a minha proposta, e então, sim, partir para selecionar uma equipe. Então, eu estou justamente na condição de eu marketing, então eu busquei um pouco de apoio das lideranças de vendas, mostrando o que pode acontecer com os vendedores, potencializar o trabalho deles, com a equipe de RH mostrando como pode aumentar a produtividade, mas recebi essa flechada da forma como eu te contei. E não fui capaz de mudar a percepção dela, infelizmente. Posso ajudar a responder para ele, Gustavo, como alguém de RH? Pode. Vamos lá, Débora, ajuda aí. O que você daria de conselho? Olha, a questão é a seguinte, os RH são estruturas ainda muito antigas. Para a gente mudar essa cabeça de RH, que você sabe o que você está vendo, esse negócio, é algo muito complicado. Eu demorei bastante tempo para eu entender isso. Eu passei a entender isso através de um curso que eu fiz na FIAP de People Analytics, dessa questão de mudar, de inovação, de trazer, entender que a empresa ela é um organismo que se complementa e o RH não sabe de nada sozinho, ele é apenas uma parte, sabe de muitas coisas, lógico, mas não tudo sozinho. E que, assim, você tem que, a empresa tem que ser convencida com um bom tempo disso. Então, assim, o Gustavo, talvez através da gestão do pessoal dele lá, que me ajudou, eu demorei pelo menos para a empresa entender essa necessidade de um RH com uma plataforma que orientasse, que gerenciasse pelo menos um ano. Então, assim, tem paciência com o seu RH, ele não sabe muito das coisas ainda, ele precisa também ser conduzido, ele precisa de um apoio, mas a empresa num todo tem que ser convencida porque é uma ferramenta maravilhosa. Eu há pouco tempo estou aí na Solids, parei com a pandemia, mas aí retomei, dei uma devolutiva para todo mundo que eu tinha feito exatamente uma avaliação antes da pandemia iniciar e outra 6 meses exatamente depois, dei uma devolutiva para cada pessoa, Gustavo me ajudando, e as pessoas estão muito satisfeitas, mas é um convencimento através de resultado e de tempo, tá? Então, me perdoe como pessoa da RH representando a classe, não é legal isso, mas eu também já fui uma pessoa assim, e se principalmente pega alguém que tem um perfil executivo, executor, aí vai dançar muito, né? Porque ele sabe e não tem ninguém que convença que não sabe, né? Desculpa, é só isso. Não, é isso aí. Mas é uma oportunidade aí de você montar um projeto, de levar para lá, não sei, eu não lembro de você nas turmas aqui, mas caso tu não tenha feito o curso ainda, é uma oportunidade também de entender um pouco mais, até para te saber fazer a formação e saber defender a bandeira dos perfis, dessa análise comportamental, porque ela é muito rica, assim, e ajuda bastante. Aqui fica muito superficial a gente falar, assim, ainda mais que é do teu relatório, da questão da moral e tudo, porque teria que aprofundar um pouco mais, né? Então, aí fica, se tu quiser marcar um bate-papo com a gente lá na empresa depois, um call, alguma coisa assim, a gente pode te ajudar. A gente tem algumas mentorias, inclusive para implementar a gestão comportamental nas empresas, que é umas ideias, algumas dicas que a gente dá, e aí, de repente, é uma oportunidade de você fazer isso na empresa, né?
Fica a dica aí. Tá bom? Só complementando para fechar, Giovanni, assim, não fique chateado com essa situação, tá? Pelo seguinte, é muito comum isso aí que você está trazendo. A gente que trabalha com isso há bastante tempo, infelizmente a gente vê que a gente tem uma cultura de gestão, né? E quando eu falo gestão, gestão de empresas como um todo, de não valorizar desenvolvimento humano. A gente ainda está aprendendo a fazer isso. Agora, dizer que as empresas brasileiras valorizam o capital humano, valorizam o desenvolvimento humano, olha, a gente está há anos-luzes disso. Então, assim, a gente está aprendendo a fazer isso. Está aprendendo. Aos trancos e barrancos a gente está aprendendo. As empresas mais inteligentes, elas estão aprendendo mais rápido, porque elas entenderam que se elas fizerem isso, isso traz mais retorno financeiro, e aí elas estão fazendo isso pelo outro olhar, lá no viés financeiro, e não pelo olhar, né, de humanização. Mas já é um ganho, né? A gente já vê esse movimento acontecendo em bastante empresas, e isso me mostra aí talvez uma gestão que tem ainda uma mentalidade antiga e que talvez precise aí realmente de alguns insights, né, de gente que, como você aí, está pensando em inovar a gestão de pessoas para fazer isso acontecer de uma forma diferente. Então, não desanima não dos seus propósitos aí, vai em frente que esses percalços aí a gente encontra bastante pela frente, tá certo? Então, vamos lá para a Inês. A Inês tinha uma dúvida também. Oi, voltei. Gustavo, eu acredito que essa barra que você está apresentando aqui para a gente, especificamente deste modelo, possa ter saído aí com alguma interferência, porque geralmente nos relatórios que eu tenho visto, as barras, apesar de serem itens avaliados separadamente, mas quando tem o nome na barra, por exemplo, normal baixa, todas elas seguem o mesmo, começam e terminam na mesma métrica. Não. A gente tem vários relatórios aqui. Não. Isso aí eu poderia então é te mostrar. Depois não, eu posso te mostrar. É uma dúvida mesmo. Não é não. Então elas não seguem mesmo. Não segue. Elas são avaliadas de forma independente, são individuais. Tá? Não é proporcional. Uma não é proporcional com a outra. Então elas podem ficar numa ponta, por exemplo, o normal baixo numa quantidade quantificada e no outro mais extenso ou mais encolhido. Tá bom. Isso, é isso aí, tá? Tá ótimo. Obrigada. Nada, imagina. Mais alguém aí, pessoal, sobre essa parte de índices? Não sei se está me ouvindo. Tô te ouvindo. Tá, eu até mandei ali no chat, tudo bom? A minha dúvida é a seguinte, essa relação com o tamanho da régua ali, ela não está ligada com a troca de estado, porque ela está no normal baixa ali, a energia, por exemplo. Ela não estaria muito próximo de virar uma baixa? Não seria essa a ligação da métrica da régua? A métrica, você está falando do primeiro índice, energia? Da energia isolado. Então, ela está num patamar de normal, porém, com tendência de queda. Então, o que significa que se começar a cair, daqui a pouco isso vai ficar como baixo. Não, mas o tamanho dessa régua ali, ela não quer dizer que ela já está muito perto de virar uma baixa, por exemplo? Tipo assim, tá virando baixa logo ali. Não sei se eu me fiz entender. Eu diria para você assim, não se preocupa com o tamanho da barra, mas sim com a descrição da barra. Essa é a informação mais importante para a gente. Não olhar o tamanho da barra, mas sim a descrição dessa barra. Porque é isso que o algoritmo justamente está apresentando para a gente, né? Que é assim, olha, esse avaliado aqui, ele está nessa situação hoje. Porém, ele está com isso. Daí é o parênteses, é o que ele vai te trazer de informação. Então, para nós que somos analistas comportamentais, o mais importante é a descrição da barra. Tá? Veja dessa forma aí que vai ser mais importante para a análise mesmo.
Gustavo, tem algumas pessoas comentando aqui no chat, até para a gente poder seguir um pouco mais e deixar um pouco as perguntas para o final. Qualquer coisa a gente volta os slides para relembrar alguma coisa, tá? Então vamos lá. Aqui é outro gráfico que nós tínhamos, que é o gráfico de perfil isolado, né? Esse circulado em vermelho aqui, né? Que era o azul, o que a pessoa é, o X, o ajuste da pessoa, a adaptação da pessoa entre o que ela é e o que o meio exige dela, e o vermelho é a exigência do meio, né? E esse gráfico ele ficou dessa forma agora. Então, no relatório a gente vê lá agora o gráfico, né, que ele já traz a descrição ao lado para você, que é o perfil atual, o vermelhinho é o ambiente, ou seja, a pressão, a exigência do meio, e o triângulo é a adaptabilidade, né? É o quanto a pessoa está ajustando entre o que ela é e o que o meio exige dela. Então esse é um relatório essa é uma mudança aqui que ficou bem bacana também, e aqui embaixo também ele já traz a descrição dos perfis de uma forma melhor do que estava aqui, né? Abreviado, aqui você já tem o nome do perfil e as cores também. O gráfico de estilo de liderança também passou por mudanças. Aqui na lateral do lado esquerdo a gente vê como ele era antes, né? A gente vê ali a exigência do meio também representada ali pelos quadradinhos vermelhos. E se vocês lembrarem, deixa eu voltar esses slides aqui, ó. Esse terceiro gráfico era a liderança atual, ou seja, como está a liderança da pessoa hoje. E aqui nesse gráfico de liderança agora, a gente tem as 3 informações dentro de um gráfico só, que ficou igual ao gráfico anterior lá do perfil da pessoa. Então aqui você vê como é a liderança da pessoa, aqui ó, as bolinhas azul, né? O quadradinho como o meio exige que seja a liderança da pessoa, e o triângulo como é a liderança da pessoa de maneira adaptada. Então é outro ponto aí que ficou bem interessante também da gente analisar isso no relatório. O gráfico de talentos também, esse é outro ponto aqui que ficou bem interessante. Então aqui a gente tinha um gráfico de talentos, né, mais simples. Apesar da gente falar que a gente falava, né, faz uma cruz no gráfico nessa área de talentos e você vai ver os perfis comportamentais ali. Agora a gente tem por cores, né? Se você observar as cores aqui dessa área de talentos, você tem ali os perfis em cima lá, comunicador, planejador, e embaixo executor e analista. E com a mesma lógica lá, né, do quadradinho e essa fotinho da pessoa aqui, que é no caso do sistema gestão. No Solids gestão dá para você inserir, a pessoa coloca foto, tudo, ele vai aparecer ali. E se for no Profiler, ele vai aparecer a bolinha azul também. Tá? Então isso aqui ficou mais fácil para você entender, inclusive o que o meio exige de talentos da pessoa, em termos daquilo que ela é e aquilo que o meio exige. Aqui, por exemplo, nesse exemplo do gráfico da direita, a gente tem um candidato ali que ele está, as competências profissionais, né, a área de talentos dele, predominantemente está dentro do analista, que está na parte azul ali, né, no quadrante azul. E o meio exige que você tenha ali um perfil mais executor, que tenha talentos de um executor, que é essa parte da esquerda, esse quadradinho vermelho ali na esquerda. Então são mudanças aqui bem interessantes. E a vantagem é que ele começa a detalhar para mim, na parte de baixo da área de talentos, ele vai detalhar para mim aquilo que a pessoa é, que é a barrinha, e aquilo que o meio exige que ela seja em cada um dessas áreas de talentos específicas. Então isso é muito bom, principalmente se você for fazer um trabalho de desenvolvimento de pessoas, para você
desenvolver a pessoa entre aquilo que ela é, aquilo que o meio exige, se você vai fazer esse trabalho de desenvolver realmente a pessoa para atingir aquilo que o meio exige dela, você consegue ter uma visão muito melhor aqui através dessa nova área de talentos. E aí, se você para o mouse em cima aqui, ele vai mostrar essa observação aqui, que é a exigência do meio. Tá? Aqui, sobre área de talentos, e sobre essa parte aqui, alguma dúvida aí, pessoal, sobre os gráficos de perfil, liderança e área de talentos? Não? Captaram a ideia aí? A minha sugestão para vocês também é que vocês entrem, quem já tem acesso à base do Profiler, que vocês entrem lá, peguem um relatório que vocês já tenham, alguém já tenha respondido, e vai lá e resgata esse relatório no modelo novo, porque isso não vai consumir um crédito a mais de vocês. Vocês podem fazer isso para vocês verem como que funciona esses novos relatórios, para ver a disposição gráfica desses novos relatórios. Isso é bastante importante aí para vocês, tá? Gustavo, você pode voltar 2 slides para trás, por favor? Onde tem o perfil deles? Os bonequinhos? Esse, por favor. Esse? Não, para frente, acho. Onde estão os bonequinhos? Esse. O estilo de liderança. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Outra coisa que mudou, a roda de competências. A roda de competências era nesse formato aqui, como vocês já viram aí no Profiler, e agora passou a ser nesse formato. Então, a gente vê que tem uma grande diferença aqui. Alguns nomes de competências mudaram. A posição das competências dentro da roda também mudou, tá? E agora, da mesma forma que a área de talentos, que é aqui que você pode passar uma cruz ali e verificar a posição, né? A gente vê que agora a roda de competências tem cores. Então, você tem na parte superior aqui comunicador e planejador, e na parte inferior tem executor e analista. Então, aqui também, para quem vai fazer um trabalho de desenvolvimento de competências, ou seja, de desenvolvimento de pessoas, aqui a gente consegue fazer um bom trabalho para quais são as competências do perfil específico que eu quero desenvolver, eu vou trabalhar na pessoa. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um perfil aqui que ele é um perfil com poucas competências de um perfil analista. Então, se eu quero desenvolver nessa pessoa habilidades de um perfil analista, eu posso começar trabalhando ali algumas competências de analista, que é um perfil técnico, organização, detalhismo, rigorosidade, orientado por resultados. Então, eu posso começar a trabalhar um pouquinho disso aí, né? Que a gente começa a entrar um pouco ali na questão das competências comportamentais do perfil, assim como os outros também. Então, a gente consegue fazer um PDI muito mais assertivo aqui, tá? E aí, uma outra vantagem é que no relatório, agora você tem a intensidade por barras também, das competências. Então, essas barrinhas, esse desenho que ele faz aqui, depois ele traz na parte de baixo com as barrinhas especificando cada competência. E aí, se você não lembra exatamente o que é aquela competência, por exemplo, condescendência. Eu não lembro o que é mesmo condescendência. Eu paro o mouse em cima dela e vai mostrar esse balãozinho igual aqui em cima, aqui, ó. Ele vai te mostrar a descrição dessa competência para te ajudar na compreensão do relatório. Tá? Ficou claro aqui para vocês? Alguma dúvida? Eu só Gustavo, tenho uma pergunta lá na plataforma, desculpa. Para a gente pegar o relatório novo, ele seria, por exemplo, o que eu uso é o simples, né?
ele é os de baixo, o simples, isso? Eu já vou mostrar aqui os modelinhos de relatório, daí eu já te falo dele, tá? Gustavo. Oi? Só uma questão, quando eu salvo, eu não sei se isso é um problema da minha máquina, mas assim, eu quando salvo ele em PDF, essa roda essa roda aí, quando eu tiro daí de dentro e salvo em PDF, ela desconfigura. O relatório, os novos relatórios, eles são para serem utilizados, por enquanto, apenas dentro da plataforma, de uma forma gráfica, tá? Eles ainda não foram liberados para serem usados de forma impressa. Então, por isso que não tá... Se você gerar um PDF lá como se fosse uma impressão, ele vai sair um pouco desconfigurado. A ideia é que, por enquanto, a gente use dentro da plataforma, e aí nas próximas atualizações que vão acontecer aí entre esse mês até novembro, a gente vai liberando os novos recursos, inclusive a parte de impressão, tá? Ok, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos os tipos de relatórios, são 4 tipos a que nós temos, né? Nós temos aqui um relatório só com gráfico, que é o primeiro da esquerda que você vai ter lá na sua plataforma. Então, esse primeiro modelo é um relatório bem sintetizado, que serve muito para o analista comportamental. Às vezes, por exemplo, você está no recrutamento e seleção, você quer bater o olho em alguns índices ali que são essenciais para você tomar uma decisão. Então, você pode usar o relatório sintético. Aí, esse segundo relatório aqui, ele é equivalente ao relatório resumido que nós tínhamos no modelo antigo, que é o que a gente usava lá na formação, que tinha 2, 3 páginas. Tá? Esse aqui é o modelo. Um relatório novo e que é bacana de vocês usarem é um relatório que chama relatório de feedback. Esse relatório de feedback, ele não traz mais gráficos. Esse é um relatório que você pode usar para dar ele só para a pessoa fazer uma leitura e validação do relatório. Então, isso é bem bacana, porque a pessoa muitas vezes ela não vai entender mesmo toda a parte gráfica do relatório, e aí acaba que você prejudica a leitura da pessoa. Então, quando você usa o relatório de feedback, você pode fazer ele simplesmente em forma textual, o que é bastante importante aí para usar. Então, esses 3 primeiros modelos aqui, eles consomem um único crédito da base de vocês, tá? O último relatório, que é o mais completo que tem, que traz muita informação sobre a pessoa, ele é um relatório que é equivalente ao completo do modelo anterior, né? Então, ele consome 2 créditos para quem usa relatório no plano avulso. Para quem usa relatório no plano mensal, aí consome 1 crédito só também. Então, você tem esses 4 modelos novos aí de relatórios. Então, como eu falei, o simples, que é bem objetivo e sintético, né? Uma coisa mais para você bater o olho ali e fazer uma tomada de decisão. O regular, que traz ali a parte analítica do relatório, que são os índices, e mais uma parte textual. O relatório de feedback, que é apenas com bloco de texto do perfil, e o relatório estendido, que é o relatório completo de fato. Então, esses são os relatórios novos. E aí, de novo, a sugestão que a gente dá é usem do exercício ali de testar, de baixar, olhar as diferenças. Para quem fez a formação de analista comportamental com a gente vai mandar a nova apostila também do Profiler novo, tá? Então, o pessoal que fez aí a formação vai receber a nova apostila, que tem a explicação desses novos índices. A apostila nova está bem bacana, tem coisas novas lá que a gente colocou, que vai ser bem legal aí para vocês.
E para quem não tem ainda o Profiler, né, a gente está colocando aqui uma condição super especial aí com descontos que vão até quase 60% do Profiler. São alguns pacotes que a gente está trazendo aí para vocês. Então, quem tiver interesse, essa é uma promoção que vai até amanhã só, conforme o pacote aqui que for interessante para vocês. Vocês podem escanear aquele QR Code ali, vocês vão preencher um formulário e amanhã o consultor de vendas que atende vocês dentro da GESCOM vai entrar em contato com vocês para poder tirar dúvidas e até para oficializar aí alguma dúvida e para oficializar a venda que vocês queiram aí. Então, sobre os pacotes aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém que não usou ainda o Profiler, que queira esclarecer alguma questão? Não? Eu acho que boa parte da turma aqui já é usuário, né, do Profiler. Muito bom. Então... Gustavo? Oi? Boa noite, eu sou o Tuca. Eu ainda não tive o prazer de ser aluno da GESCOM. Eu fiz uma formação em coach e incluía a formação em analista comportamental e voltada para... Mas eu pretendo ainda fazer a formação com vocês, que eu acredito que seja mais completa, até pelo contato que foi feito pelo consultor para mim. Então, no segundo momento, eu vou fazer sim essa formação com vocês. E por isso que eu estou aqui, porque realmente me atraiu a proposta da GESCOM. Mas eu fiquei com uma dúvida com relação aos relatórios simplificados. Não vai aparecer mais a roda das competências no simplificado? Deixa eu voltar aqui. Você está dizendo qual desses três aqui? Os três primeiros não aparecem mais a roda da competência, que aparecia antes no modelo. Né? Na imagem aí não está aparecendo, pelo menos. O segundo e o terceiro, o segundo você tem a roda de competências, tá? Que é o relatório sintético, o relatório resumido, equivalente ao relatório resumido. No relatório da direita, que é o feedback, você não tem gráficos, né? Então você não tem a roda de competências. Então nesse segundo tem, né? Isso. É porque a página só que aparece pra gente só uma página aí na imagem. Mas, ali ele não cabe todas as páginas, né? É só a primeira página aqui de cada um. Mas no segundo relatório você tem a roda de competências, sim. Tá? E é o relatório que a gente mais usa e recomenda usar, na verdade. É o segundo ali, que é equivalente ao relatório resumido do outro Profiler. Então, eu não sei se você já usa o Profiler, como é que tá? Mesmo que você não tenha feito a formação, você já está usando? Eu usei só uma vez. Tá. Mas até uma outra pergunta que eu queria fazer é se essa promoção se estende a quem não foi aluno ainda da GESCOM, quem não é aluno ainda da GESCOM, se eu poderia também adquirir o pacote com vocês. A compra de créditos, ela não fica vinculado com ter ou não ter feito a formação com a gente, né? Então, como essa é uma promoção que a gente está lançando geral, não tem problema. Se você tiver interesse de falar, eu quero comprar um pacote aqui com a GESCOM, não tem problema nenhum. Amanhã depois você pode querer ou não fazer um curso com a gente, você já vai ter a base criada com a GESCOM. E uma vantagem, um ponto aí que a gente está trazendo para vocês é o seguinte: a partir do próximo mês a gente vai lançar aulas de reforço mensal. Então todo mundo que está com créditos ativo na base com a gente vai poder participar dessas aulas para a gente poder ajudar vocês a como fazer uma análise de relatório. Então, por exemplo, você está com um caso aí na empresa, você está com dúvida, você fala, poxa, eu queria conversar com eles lá para tirar uma dúvida com eles. Você pode trazer essa dúvida para a aula e vocês vão poder tirar todas as dúvidas aqui com a gente, ao vivo, aqui nessas aulas mensais que a gente vai ter. Tá? Então, essa é mais uma vantagem aí que a gente traz para quem está junto com a gente, fazendo cursos ou comprando créditos. Certamente a gente quer ajudar vocês também a fazer um trabalho bem feito, que vocês tenham segurança e que possam realmente levar aí a análise comportamental para dentro das empresas de vocês. Beleza, Tuca? Obrigado. Espero vê-lo aí na próxima turma, hein?
Maravilha. Vamos estar juntos. Então, pessoal, essa é uma promoção bem bacana aí para quem quiser colocar em prática. A gente vê que o relatório do Profiler tem um custo bem acessível, né? Comparando com outras ferramentas. Eu não sei se vocês têm parâmetros aí, mas tem ferramentas que são equivalentes em termos de qualidade técnica. Aqui na GESCOM a gente conhece outras ferramentas, a gente escolhe o Profiler para trabalhar porque é a ferramenta que a gente enxerga que tem o melhor equilíbrio ali de custo-benefício para as empresas, né? E a gente vê, por exemplo, o Insights, que é uma ferramenta americana, ele custa por volta de 80 a 90 dólares por avaliação. Então, se a gente olha hoje uma avaliação em dólar, né, com dólar de 5 e poucos reais, uma avaliação ele vai para mais de 500 reais. Então, fica muito caro. Então, o Profiler ele está bastante acessível para quem quer fazer um bom trabalho de desenvolvimento humano ou mesmo na área de recrutamento e seleção. Tem tido muita aderência, muita mesmo, nas empresas, para quem presta serviço de consultoria ou presta serviço de recrutamento e seleção. O Profiler tem tido uma aderência muito boa justamente por ter esse bom equilíbrio de custo-benefício. Certo? Então, alguma dúvida aí sobre plano, sobre produto? Não? Beleza. A Mônica vai rodar aí com vocês uma pesquisa que a gente está com um projeto agora de fazer os webinars de forma semanal. A gente vai começar com uma frequência aí semanal. Toda semana a gente vai ter aula temática, né, de como usar da avaliação comportamental, aí nem falando só de Profiler, mas de conceitos de avaliação comportamental. E a gente quer fazer uma pesquisa aí para ver o que vocês gostariam de estar recebendo de informação. Quer tocar aí, Mônica? Você quer compartilhar? Mas, aí? de repente, se vocês têm alguma dúvida, daí vocês podem tirar a dúvida antes e a gente pode fazer isso mais para o final. Mas a ideia, sim, é que vocês nos ajudem a trazer temas que possam ajudá-los. Então, essa é a ideia. Os desafios que vocês estão passando, pode ser aqueles temas mais cabeludos que essa é a ideia, não é levar qualquer tema. A gente quer levar temas que realmente vai ajudá-los vocês no dia a dia, que vai esclarecer as dúvidas, os desafios que todo mundo passa aí nas suas empresas. Ou não, o desafio pessoal. Algumas pessoas estão querendo empreender agora, como que a gente pode fazer? Então, a gente quer dar dicas para que vocês possam utilizar o Profiler. Tem mais de 100 aplicabilidades do Profiler, então a gente está aqui para ajudá-los nessa situação. Querem aproveitar esse momento de dúvidas? A gente retoma aí alguns slides, se for o caso, ou então a gente já pode fazer isso aqui. Já passou um pouquinho aí do horário. Ficou alguma dúvida, alguma questão aí que vocês queiram perguntar, que vocês queiram tirar de esclarecer, seja do novo relatório ou seja do próprio Profiler em si? Alguém quer trazer alguma questão? Eu tenho uma dúvida, que eu pensei se eu diria aqui ou não, mas já que vocês abriram tanto para dúvida, eu estou com essa dúvida. Pode falar. É o seguinte, a gente precisa dar uma devolutiva mostrando um relatório de feedback ou não é necessário? Você não tem necessidade de mostrar um relatório para a pessoa, a menos que você queira queira fazer uma validação do seu relatório com a pessoa. Eu sempre gosto de mostrar para a pessoa, tá? Porque a hora que você dá o relatório para a pessoa ler, só a expressão facial da pessoa ela já confirma para você se aquele relatório é ou não é aquilo que a pessoa é no dia a dia dela, né? E quando é comunicador, então, ele já se entrega sozinho, se é um executor ali, você já percebe a ansiedade de ler, já começa a se enxergar muito. Quer dizer, a leitura corporal, ela já é rica para você durante a leitura do relatório. Então, vale muito a pena dar para a pessoa ler. Agora, não é necessário você passar por todos os índices durante uma devolutiva, né? Isso é uma informação para o analista. O que você pode fazer é fazer uma leitura geral, interpretar o contexto daquela pessoa, e aí sim você vai dar uma devolutiva com base no contexto que você apresenta para ela, não ficar entrando em detalhes por detalhes. Se for necessário, entre no detalhe, mas isso é uma coisa opcional.
Eu acabei respondendo ali para você, Cecília, que é bem essa ideia mesmo. A gente até utiliza o relatório para não ficar com aquela coisa assim, é eu, Cecília, que estou pegando no pé da pessoa. Então, assim, é uma avaliação que está vindo ali, que tem certificação, que tem assertividade. E aí isso sai um pouco do achismo, sai um pouco daquele feeling, ainda mais se às vezes a pessoa não tem muita afinidade com a gente, ou contigo, no caso, né? Então, isso que é o legal, de às vezes passar, explica de uma forma geral, que isso aí é utilizado na empresa, assim, assado, né? E que tu tá utilizando conforme aquilo ali. Linka o que tá ali no relatório com o comportamento dele no dia a dia, com os feedbacks, com as melhorias dele no dia a dia, e não simplesmente falar só o que tá ali, né? Porque atrás ali daquele relatório tem uma pessoa que tem dificuldades, que está em desenvolvimento, assim como todos nós, né? Então, isso que é legal. Acho que a dica maior é essa, você linkar o relatório com o que está acontecendo lá no dia a dia. Seja melhorar os resultados, seja melhorar o comportamento dele no dia a dia, entendeu? Que daí vai dar uma liga melhor aí no trabalho da pessoa. Esse servidor especificamente, ele vem num processo depressivo, assim, eu venho acompanhando ele, então eu já sei muita coisa sobre ele. E, de fato, quando eu li o relatório, meus olhos assim saltavam corações, né? Porque você confirma que é aquilo ali mesmo. E ele eu estou tentando realocar ele dentro da empresa num trabalho que neste momento deixe ele mais motivado. Porque realmente os índices deles estão muito baixos. E como você falou, talvez se eu puxar um pouco para o relatório, saia um pouco do pessoal, do achismo, e entra um pouco mais para o técnico, mais profissional. Acho que isso dá uma segurança para mim e talvez para ele mais ainda. Né? Essa é a minha primeira devolutiva. Até para ele não ficar antagônico com você, porque tu já sabe de várias situações, né? Então, esses cuidados aí é melhor estar mais, assim, imparcial. Joia. E a dúvida também como é que eu posso me utilizar disso para instruir o chefe imediato a buscar as melhores práticas e as melhores técnicas para lidar com ele naquele momento? Eu posso mostrar o relatório, eu não devo mostrar o relatório, eu alinho com ele se eu posso mostrar o relatório. Eu fiquei muito nessa dúvida. Para a chefia imediata. Para o líder da pessoa, é isso? Sim, isso. Isso vai muito da cultura da empresa, né? Tem empresa que o líder participa do processo de análise. Agora, eu penso assim, só faz sentido você apresentar para o líder se ele entende alguma coisa de análise comportamental. Senão corre o risco da pessoa ler, eu não lembro o nome da pessoa que... Giovanni. De agir igual corre o risco igual o Giovanni fez. A pessoa vai olhar o relatório e vai sair metendo pau no avaliado ali, porque não tem conhecimento nenhum. Então, o melhor você pode dar um feedback para o líder direto daquela pessoa com base no conhecimento que você tem, mas sem expor tanto a pessoa assim, porque isso pode ser às vezes acaba sendo mais negativo do que positivo. Joia, perfeito. Pode criar um diagnóstico lá profissional do teu parecer, entendeu? E não passar tudo aquilo lá para a pessoa, porque os cuidados você sabe, e você comentou que está mais delicado. Imagina se essa questão que está mais delicada cai numa pessoa que não está ali muito boa intencionada. E aí pode dar problema, né? Isso, concordo. Maravilha. Tá, Joia. Obrigada. Então, a gente sempre sugere, inclusive, que se você vai fazer um trabalho desse nas empresas, é muito importante se você compra a ideia das lideranças, com que os líderes, eles entendam o que vai ser feito, porque isso muda tudo. A hora que você começa fazendo um mapeamento top-down, pelas lideranças, e depois você vai para os liderados, a situação muda completamente, porque o gestor, quando ele entende a profundidade que um relatório desse tem, ele para de banalizar as ferramentas, né, o potencial que uma ferramenta dessa tem dentro do contexto organizacional. Principalmente agora num cenário pós-pandemia, né? A gente não está ainda no pós, mas estamos caminhando para o pós-pandemia, onde você tem empresas com alto índice de baixa produtividade, pessoas insatisfeitas, pessoas com problemas emocionais por conta dos resquícios que isso vai deixar nas pessoas. Fazer um mapeamento coletivo nas empresas, ou um mapeamento num departamento, é uma excelente forma de você identificar quem são as pessoas que estão precisando de atenção.
Quem são as pessoas que você vai precisar desenvolver, vai precisar fazer um trabalho de recuperação daquela pessoa, porque o relatório vai apresentar isso. Os índices vão estar todos atrapalhados se a pessoa tiver com algum problema na vida pessoal dela, ou mesmo na área profissional. Tá? Então é uma sugestão aí também. Maravilha, Gustavo. Obrigada. Nada. Gustavo. Opa. Eu queria só deixar uma sugestão para você, Mônica, se vocês acharem que faz sentido, de repente levar ela para Solids. Já que moral é autoaprovação, por que não chamar de autoaprovação esse índice? Porque o nome moral, o conceito geral, o comum de moral, remete a uma coisa totalmente diferente do que se espera do índice. Então, se tivesse um outro nome esse índice, já se evitaria aí problemas como esse que o Giovanni relatou, né? Na verdade, você tem índices ali, que vocabulário emocional é uma coisa complexa, né? Porque se a pessoa não tem entendimento de vocabulário emocional, o entendimento dela fica totalmente dúbio. Por isso que é complicado a gente dizer assim, dou o relatório para a pessoa ler ou não dou. Eu gosto de dar para o avaliado, porque ele é bom você dar para a pessoa ler. Mas é complicado, Otuca, porque além do índice do nome moral, você tem vários outros vocabulários dentro do relatório que eles vão dar duplo sentido se a pessoa não tem um vocabulário emocional rico. Entende? Então, se a gente for tentar ajustar o relatório a tudo que a gente acaba nivelando para baixo o nível de tecnicidade que um relatório desse pode ter. Entendeu? E, na verdade, o que a gente tem que fazer é subir a régua, né? É fazer com que as pessoas fiquem capacitadas para poder trabalhar bem com análise comportamental, mas sabendo o que está fazendo. Porque quem estuda sobre análise comportamental vai entender o que é moral. A gente, por exemplo, na formação, a gente explica muito bem isso aí para a pessoa não sair com dúvidas sobre isso. Mas uma pessoa que não tem conhecimento disso, ela vai pegar o relatório, ela vai ter dúvidas sobre isso e sobre N outras coisas. O próprio índice, por exemplo, de energia. Isso é muito dúbio para muita gente, porque a pessoa vai falar assim, mas essa energia aqui, o que quer ver? Isso aqui é a energia do universo, é energia cósmica, é energia... Quer dizer, a pessoa viaja, tem gente que você não tem ideia. É energia elétrica, é energia do quê? Não sabemos, mas aqui a gente está usando num contexto de energia que é a disposição, o pique, o gás, a motivação da pessoa para assumir novos desafios. Então é complexo, tem vários pontos aí que vão sempre trazer algumas dificuldades, e é por isso que a gente fala assim da importância da pessoa ter uma boa formação de análise comportamental para trabalhar com isso, porque isso realmente vai dar segurança para ela que trabalha com isso não ter essas dúvidas aí, tá? Entendi. E a própria moral, né? Eu não lembro do nome da pessoa que perguntou. A gente tem que entender sempre, Tuca, sempre o que está acontecendo com a pessoa. Para uma pessoa, a moral é uma situação naquele momento lá do trabalho. Para outra pessoa, vai ser um outro contexto mais profundo, da forma que ela foi criada, outras situações. Então, a moral, a gente sabe lá o significado, mas para outra pessoa, a gente entende e tenta explicar para o momento que ela está vivenciando, entendeu? Então, para nós, analistas comportamental, a gente precisa entender, e aí, para quem está recebendo a devolutiva ou avaliado, a gente tem que ir mostrando para ele que situações que pode estar acontecendo na vida dele, que pode estar com aquela moral um pouco mais baixa e tal, né? Porque também está relacionado com os outros índices, certo? Perfeito, obrigado. Vamos lá, então, ver os temas? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Oi, Mônica, que é o Abner falando. Pode falar. E aí, primeiro, parabéns aí. Tudo bem, Gustavo? Valeu. Parabéns aí pelo... Ficou muito legal o relatório. Legal. Eu, como boa prática, no início, quando eu fiz a minha primeira devolutiva, eu usei o simplificado, mas eu vi que a pessoa aceitou, mas assim, quando a gente manda o completo, a pessoa tem um outro impacto, né? Tem uma outra coisa. Uma outra visão, né? Eu não aplico em empresa, eu aplico individualmente, né?
enfim. E assim, vocês comentaram aí sobre aplicar com uma periodicidade, né? Tipo, aplica agora, e eu sempre explico, ó, isso aqui é uma foto, que eu gosto acho bem interessante esse termo, né? É uma foto da situação que você está passando agora, isso aqui não é você, enfim. E assim, quando você fala sobre isso, da gente aplicar de uma periodicidade, o próprio relatório da Solids, a gente consegue fazer uma comparação nesse presente momento e daqui 6 meses, quando a gente fizer uma nova avaliação, dá para comparar no próprio sistema, ou nós, como analista comportamental, nós que temos que fazer esse tipo de análise? No Profiler, que é a ferramenta mais voltado para análise comportamental, que ele não tem cadastro de colaborador nem nada, você tem que fazer isso manualmente. Você não tem o próprio sistema te dando a evolução da situação, né? No sistema gestão, que é uma plataforma mais completa, que ela é voltado mais para o uso corporativo mesmo, lá você tem um acompanhamento do colaborador, que como que foi todas as aplicações que ele teve dentro do período que ele teve na empresa. E aí você consegue mensurar essa evolução ou involução dele. Tá? No caso seu aí, como você está aplicando individualmente, o recomendado é você ter os 2 relatórios e fazer um comparativo ali mesmo, mais manual, mas que vai te dar também uma assertividade tão boa quanto. Tá? Perfeito, perfeito. Obrigado. Mais alguém aí, pessoal? Não? Vamos fazer então, rapidinho? O pessoal já começa a sair, já passou um pouquinho do horário. Então, gente, voltando aqui, qual é a ideia? Se vocês puderem entrar aí, tá todo mundo conectado. Então, entrem nesse site que tá aqui em cima, ó, mente.com, e a tela já vai abrir lá. A tela que vai abrir para vocês é exatamente essa daqui. O que a gente quer que vocês coloquem? Vocês vão colocar esse código, que daí vai entrar essa tela abaixo aqui. E aí a ideia é que a gente pede para vocês, a ajuda de vocês, para que a gente possa ajudar vocês mais ainda, é que vocês coloquem temas que a gente possa criar outras lives parecidas com essa, que vocês possam compartilhar, que a gente possa tirar dúvidas, sei lá, eu quero saber mais dos índices, quero aprofundar mais dos índices, a gente vai criar uma live só dos índices. Quero o desafio que está acontecendo aqui na minha empresa, sobre lidar com os perfis opostos, ou alguma situação de RH, alguma coisa assim, a gente vai criar uma outra live só sobre esse tema que vocês estão sugerindo aí. Então, na verdade, a gente está solicitando uma ajuda de vocês, a gente já tem vários temas que a gente está fazendo um cronograma aí para o final desse ano, outubro, novembro, dezembro, e para o ano que vem, mas é claro, quanto mais tiverem essa interação com nossos clientes, com nossos participantes, com nossos alunos, a gente vai agregar muito mais ainda as lives no dia a dia de vocês, na vida de vocês. Então, a gente dá aí uns 5 minutinhos para vocês, se vocês já tiverem alguma compartilhar aí, Mônica? Pode ser. Então, enquanto vocês vão fazendo, tira aqui. Vou dar um stop aqui. Pode compartilhar aí, que daí a gente mostra em tempo real para eles aí. Tá bom. Vê se todo mundo entendeu, gente? Vocês entram naquele site... Todo mundo tem o código? Aí coloca que tem que colocar aquele código, senão não entra, tá? Digita o código aqui no Gustavo, no chat. Mônica, qual é o site? Saiu a tela aqui. É www. Deixa eu compartilhar de novo. Peraí. Mente.com. Ó, tá compartilhado aqui de novo. Entra lá aí, no site mente.com. Aí o código da reunião nossa aqui é 938-1945. Quando colocar esse código, vai aparecer essa tela aqui de baixo, ó, temas para as lives da GESCOM. E aí vocês podem colocar lá a frase ou a palavra sobre isso, sobre aquilo, sobre esse desafio que eu tenho vivenciado, sobre produtividade. Isso. O que vocês têm mais, o dia a dia de vocês, ou alguma coisa assim, entendeu? Sobre devolutiva, quero uma live só de devolutiva, vamos fazer uma live só disso, se for o caso, uma só de liderança, se for o caso, a gente também pode fazer assim, entendeu? E aí depois que colocar as 3 ali, é só clicar lá no Submit. Pode compartilhar a tua aí, então. Tá. Ah, já tá vindo os temas, só um pouquinho, que é bem legal, olha só o jeito que fica.
Tá compartilhando aí? Estão vendo? Ó, conforme vocês vão colocando, as palavras vão entrando aqui. Perfil de liderança, propósito, devolutiva, competências. As palavras maiores são votadas mais de uma vez. Fica em destaque. Show. Análise individual, bem bacana. Habilidades, isso aí. Empreender com profiler, muito bom. Resiliência, nossa, a gente pode montar umas competências agora do afastamento social. Isso? Todo mundo fez ou estão ainda em andamento? Acho que já. Vânia, falou alguma coisa, tá no mudo. Tá feito já, eram só 3, né? Queria mais. Não, coloca no chat, eu mando no privado que a gente aceita também, manda por e-mail. Aqui é mais uma dinâmica aí, para ver como é que o grupo tá, a demanda do grupo aí. Isso, para a gente preparar algo assim que vai agregar realmente, sabe? Essas que vão aparecendo maior aí é porque mais pessoas colocaram a mesma? Isso mesmo. Isso foi mais votado. Dá para ver que devolutiva é a principal ali, né? Tá bom. Vamos fazer uma de devolutiva. A gente pode montar várias, entendeu? Sugestões aí de vocês. Vou dar um print aqui. Legal. Quer voltar lá? Vou sair. Pode interromper aí. E é isso, gente. Acho que por hoje a gente espera ter passado um pouquinho das novidades aí para vocês. Naturalmente, quem já conhece o relatório antigo, é mais uma questão de mudança visual. É importante vocês entenderem isso, que o conhecimento que vocês tinham continua o mesmo, o raciocínio é o mesmo, não mudou nada em termos de lógica de análise, mas sim a forma de apresentar as informações. Tá? Para vocês ficarem tranquilos aí, que muita gente ficou preocupada, mas agora vou ter que fazer formação de novo, vou ter que refazer o curso. Não, nada disso, continua tudo igual, só mudou a forma de apresentar para ficar mais amigável para quem está analisando e para quem está lendo o relatório. Tá certo? Uma sugestão, vocês podem continuar utilizando, vamos supor, quem utiliza lá o resumido, completo, e como outros novos estão apenas para visualização ainda, e vocês podem ir olhando simultaneamente para ir entendendo, para ir assimilando. Não foi passado ainda quando que não vai ser mais disponibilizado os antigos, mas não vai ser de uma hora para outra. Então, acredito que vai ser até o final do ano, até o início do ano que vem, né? Então, não deixem de utilizar os novos apenas o ano que vem, vamos supor. Utilizem o antigo, que é o atual, na verdade, né? O resumido e o completo, e ao mesmo tempo deem uma olhada no outro para começar assimilando, porque senão nem a gente de uma hora para outra a gente vai assimilar tudo, né? Então o ideal é ir assimilando aos pouquinhos, que daí isso vai fazendo sentido, vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? Que a ideia é realmente facilitar. Algumas coisas, ninguém vai agradar todo mundo, né? Isso aí não vai ter jeito, então assim, tem muitas pessoas que utilizam, assim, mais de 1 milhão de pessoas que utilizam essa ferramenta, então é difícil de agradar todo mundo. Então, é claro que quem está acostumado no início a usar um, vai usando, e depois vai assimilando o outro. A gente também vai estar aqui para tirar dúvidas. Essa ideia das lives é para isso, né? Então, assim, vamos focar de novo nesse novo relatório aí que está muito difícil de entender. Fala com a gente, chama a gente, vocês têm acesso com a gente direto, vocês têm acesso com as pessoas que atendem vocês lá na empresa também, né? Que a ideia é isso, de a gente se aproximar de vocês. É claro que a gente não quer trazer uma novidade ruim, a gente quer trazer novidades boas, né, gente?
Marque um call com a gente, se for o caso. Marque que a gente está abrindo outros leques de produtos também, a própria mentoria é para isso, é para ajudar vocês a abrir no negócio de vocês, no projeto dentro da empresa de vocês, entendeu? Isso aí, então, gente. Acho que é isso. Então, chegamos ao final aí e em breve a gente vai comunicar novas aulas aí que nós faremos a partir do mês de outubro. Tá certo? Então, um grande abraço para todos, uma boa noite, um bom descanso para todos e até a próxima. Isso aí. Até Tchau, logo, gente. tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, boa noite, hein? Um abraço para Rosália. Pode deixar.